É notório que existe uma reforma acontecendo, não apenas no nosso Brasil, mas em todas as nações. Os sinais da palavra de Deus já foram se cumpridos, 3/4 pelo menos. A palavra de Deus, a cada dia, sendo revelada com mais profundidade, e a glória do Senhor enchendo a terra. Talvez você não esteja tão sensível ao movimento profético, mas nem precisa para enxergar as coisas que já estão acontecendo. Nós tivemos no ano passado 4 luas de sangue. Nós temos visto países, nações se levantando umas contra as outras, e isso não é de hoje. Acordos econômicos e políticos sendo feitos, conchavos, integrando povos que antes nem se conversavam. A União Europeia é um exemplo disso. Nós temos visto que as palavras de Daniel, que é um livro profético para os últimos dias, concordam com o Apocalipse e estão se cumprindo hoje, no ano de 2016. Como igreja, nós entramos em jejum e oração, porque nós queremos sair da Babilônia. E acredito que na semana passada tivemos uma grande revelação disso, que do Egito o Senhor nos tira, mas da Babilônia é nós que temos que sair. Babilônia fala sobre uma estrutura que nos conectamos, uma estrutura de poder, uma estrutura de finanças, uma estrutura de demônios brancos. Sabe quais são os demônios brancos? Demônios brancos são os demônios dos crentes. Crente acha que não tem demônio. É só apertar a feridinha dele. Aí você vê que existe ainda carnalidade. Eu chamo de demônio branco aquilo que se chama carnalidade, obras da carne, né? O desejo de não se submeter, a insubmissão. O desejo de não acreditar, a incredulidade. O desejo de não obedecer, a desobediência. Então nós temos essas coisas que precisamos sair delas, para que o Senhor possa vir com o prumo, para que possamos sair da Babilônia e viver o tempo da promessa. Nós estamos vivendo um tempo onde Nabucodonosor está ficando doido, porque não entende uma geração jovem e profética se levantando e botando para correr os inimigos de Deus. Porque até hoje nunca tinha se visto num país como o Brasil uma manifestação contra a corrupção, como está havendo. Mas o Senhor anunciou 2 anos e meio antes, através dos seus profetas. Cindy Jacobs foi uma mulher usada por Deus, em um congresso de adoração em Belo Horizonte. Ela profetizou o que está acontecendo hoje, 2 anos e meio atrás, dizendo que o Senhor abateria o principado da corrupção. Ela disse ainda, foi bem preciso, o Senhor foi bem preciso, ele disse, não é sobre um presidente, não é sobre um conjunto de políticos, é sobre toda a nação. O principado da corrupção será abatido, e nós estamos vivendo isso nesses dias. A corrupção sendo exposta em todos os níveis. Fique esperto, irmão. Fique esperto, porque pode chegar em você, apruma a tua vida. Porque se o Senhor falou que vai abater, Ele vai abater. Então a gente se alinha. E várias coisas acontecendo, e algo ainda na igreja precisando romper. Eu tenho tido um pouco desse peso intercessório, e acredito que profético, e acredito que essa palavra é uma palavra profética para nós, mas para a igreja no Brasil. Eu acredito que essa palavra é uma palavra que quando e se os crentes obedecerem, eles não apenas serão abençoados, porque nós gostamos de ouvir coisas onde nós vamos ser abençoados, mas não fala sobre bênção apenas. Essa palavra é uma palavra que, se nós atentamente ouvirmos e praticarmos a palavra, a posição que o Senhor vai nos colocar nos últimos dias, é a posição do plano perfeito e do propósito original que Ele tinha para a humanidade. Talvez você esteja pensando, meu Deus, que é essa palavra? Porque quando nós estamos um pouco de
carnalidade, nós falamos, eu tenho vencido as minhas dificuldades, até esses pecadinhos brancos que o pastor está dizendo aí, eu tenho colocado diante do Senhor, tenho cortado a língua, evitado a fofoca, a calúnia, a difamação. Mas deixa eu falar uma coisa sobre a fofoca, a calúnia e a difamação. Provérbios 6,16, não tem nada a ver com a palavra, mas tem a ver com a igreja, então a gente fala. Provérbios 6,16 fala de 6 coisas que o Senhor não gosta, mas a 7ª Ele odeia. Vamos ler, eu acho que vale a pena. Não estava no script meu, mas estava no do Espírito. Então nós vamos compartilhar com a igreja, porque hoje é dia de alinhamento, para que o Senhor nos leve ao propósito. Eu gosto demais dessa palavra, porque ela combate aquilo que em nós não pode existir, para o Senhor se agradar de nós. E ele diz assim, as 6 atitudes que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta. A 7ª, Ele odeia mais do que odeia. Ele odeia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ele odeia muito. Deus odeia olhos arrogantes, Ele odeia língua mentirosa, Ele odeia mãos que derramam sangue inocente, Ele odeia coração que maquina planos perversos, Ele odeia pés que se apressam para fazer o mal, Ele odeia a testemunha falsa que espalha difamações, mas Ele detesta aquele que provoca contenda entre os irmãos. Mas eu não estava com essa intenção de criar contenda com ninguém, não. Eu só falei algo que ele precisava fazer ou saber. Corta a língua, irmão. Deus odeia isso, não está agradando do Senhor. Ele não vai satisfazer desejos do coração. Aquele que quer viver dias felizes, refreia a tua língua do mal e o teu falar dolosamente. Não deixa o teu falar ser doloso. Vamos tomar cuidado. E acredito que essa palavra é uma palavra atual, porque ela está no tempo profético. Ela não é atual porque nós estamos vivendo essa palavra, mas porque nós vamos viver essa palavra. Porque é quando Deus quer fazer algo, Ele não anuncia na Rede Globo. A Rede Globo, a Rede Record, o SBT, os canais de televisão fechados e abertos, eles não anunciam o que Deus vai fazer, eles anunciam o que já está sendo feito. Deus, quando quer fazer algo, Ele fala primeiro à igreja, Ele usa os pastores, os profetas, Ele fala através daquilo que está por vir, porque Ele ama o seu povo. Sempre foi assim na história e sempre continuará sendo. O Senhor tem um compromisso e Ele é fiel com o povo, mesmo quando o povo não tem compromisso e não é fiel com Ele. E eu acredito que esta palavra, ela vem de encontro a uma necessidade de profundo arrependimento. E arrependimento fala de mudança da mente. Arrependimento não é a hora que acabar essa palavra, chorar e dizer, ai Pai, me perdoa, porque eu andei pecando com relação a isso. Não. Pode haver choro, pode haver um coração quebrantado e contrito, mas isso não garante que essa palavra gerou ou causou um profundo arrependimento. O que vai determinar se essa palavra gerou e causou um profundo arrependimento é a mudança de caminho, é a mudança de atitudes. Então eu estava tendo essa atitude e agora eu vou ter outra. Então essa palavra vem com arrependimento embutido e ela vem com uma petição e um imperativo de obediência. Não adianta ouvir essa palavra, porque ela pode até parecer bonitinha, ou ela pode parecer ofensiva, não sei. E também não estou me importando neste momento. O que ela vai parecer não tem problema. O que importa é o que ela é. Ela é transformadora e ela é profética. Ela é sobre a igreja. E eu quero falar alguma coisa a mais a respeito dessa palavra, antes de começar a falar sobre a palavra. E essa palavra é para todos, sem exceção. Sem nenhuma exceção. Essa palavra não é para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico. Essa palavra não classifica ninguém. Ela coloca todos debaixo do mesmo nível e prumo.
Porque a palavra de Deus, quando ela é profética, ela é para o povo chamado pelo nome dele. E o povo chamado pelo nome dele é a união de todas as raças, tribos e nações que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aceitaram o presente da graça de Deus. Somos nós. Amém? Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Você acredita em Deus? Você sabe que isso é um presente? Sim ou não? Amém? É para você e é para mim essa palavra. Amém? Pronto. Então significa que a obediência a essa palavra é para todos e a recompensa dessa palavra é para todos. Não é para alguns, é para todos. É importante dizer isso, porque muitas vezes, enquanto a gente está ouvindo a palavra, o inimigo mente na nossa mente e diz: não é para você, é para quem não está aqui, é para seu vizinho. Ou ele diz: olha, não é para você agora, é para você algum dia. Que dia é hoje? 18 de dezembro de 2016, reunidos na Família 61, na Avenida Beira-Mar 114. Reúne-se um povo que precisa ouvir essa palavra, porque Deus determinou assim. Amém. E para onde for essa palavra, significa, é para mim. De onde surgir rebentos, frutos dessa palavra, é para essa pessoa. Amém? Então vamos lá. Existe uma reforma inerente aos últimos dias. Vai acontecer uma grande reforma. Nós já estamos vendo as coisas se mexerem. Nós estamos vendo políticos sendo depostos, outros se levantando. Temos visto o Senhor abalando os sistemas fortes econômicos. Nós temos visto a cultura sendo mudada. Nós temos visto um grande embate dos valores morais. Nós temos visto que no judiciário há uma grande briga na formação de leis. Nós estamos vendo que a legislação está mudando. Nós estamos vendo que as famílias e o conceito de família está mudando. E isso fala sobre reforma. Nós estamos vendo não uma reforma de asfalto, mas nós estamos vendo uma reforma social, política e religiosa. Nós estamos vendo Deus passando prumo na igreja. Nós estamos vendo Deus expondo o pecado dentro de nós. Nós estamos vendo a palavra profética e apostólica sendo liberada. E isso é reforma. E sabe o que nós precisamos ter para uma grande reforma? Uma grande quantidade de dinheiro. Então a palavra de Deus já contemplou esse princípio, que nos últimos dias haveria uma grande transferência de riquezas, do ímpio para o justo. Pessoas que trabalharam arduamente, conquistaram grandes recursos, empresas, legados familiares. Para quem já estudou a história do Brasil sabe que riqueza no Brasil é geracional. Leva 4 gerações para alguém perder sua riqueza administrando mal, porque a distribuição de renda no Brasil é tão desigual, que uns têm muito, e outros têm muito pouco. Esse número do IBGE de 2012 é 42:1. A pessoa mais rica ganha 42 vezes mais do que a pessoa mais pobre. Isso eu não estou falando de um caso, eu estou falando de uma média geral. 3% detém recursos de 75%. Isso é IBGE. Em países desenvolvidos, como por exemplo a França, esse número é 1:3. Nosso é 1:42. E o Senhor escolheu o Brasil num tempo como esse, para se levantar como celeiro de missionários. Então haverá uma grande transferência de riquezas dos ímpios para os justos no Brasil. Haverá também uma grande conversão de pessoas abastadas, onde o Senhor sondou o coração e viu que ali repousa uma motivação pura. E essas pessoas serão usadas para a grande colheita dos últimos dias. Mas para haver uma grande reforma, precisa haver uma grande quantidade de dinheiro. E os crentes têm ficado parados, porque houve 2 movimentos na história, um mais recente, outro mais antigo, que confundiram o povo de Deus
e ataram as finanças do povo de Deus. Não obstante, os maiores problemas financeiros não estão lá fora, estão aqui dentro. Vou falar do primeiro movimento, Idade Média. Idade Média, começa a acontecer um movimento onde a concentração de renda é trocada por títulos religiosos. Ser clero na Idade Média significa ser rico. Os ricos, senhores feudais, compravam títulos do clero. Concentraram as riquezas na pirâmide lá em cima, como ricos são religiosos, detêm o poder religioso. E para isso, fizeram seus filhos eunucos, criaram o celibato para não haver casamento e divisão de bens, porque quanto mais você tinha, quanto mais os latifundiários concentravam riquezas, menos eles queriam dividir essa riqueza. Então fizeram seus filhos eunucos, celibatários, proibiram de casar e colocaram em função sacerdotal. A Igreja Católica fez isso. Isso é história, você já estudou. Então, esses filhos de senhores de engenhos, senhores feudais, latifundiários, vão para os mosteiros, onde eles estão protegidos do casamento, e lá dedicam voto de pobreza, e começa um movimento que atua até hoje muito forte, e um engano muito grande, que ser espiritual e ser pobre é a mesma coisa. A palavra de Deus nunca diz isso. A palavra de Deus nunca disse isso, que ser pobre é ser espiritual. A palavra de Deus fala assim, em Mateus 5, de ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é diferente de ser pobre de dinheiro. Ser pobre de dinheiro diz respeito a uma conta bancária ou uma falta dela. Ser pobre de espírito diz respeito a uma atitude de humildade e de pobreza de coração, capaz de entender o seu estado pecaminoso e a necessidade de um Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Todos precisam dele, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja japonês, seja brasileiro, todos precisam de Yeshua. Não existe salvação em nós mesmos. Isso é ser pobre de espírito. Então vamos desmistificar a palavra. Mas essa teologia enganosa infiltrou a igreja, e nós evangélicos infelizmente ainda adquirimos muito dela. Tradição católica, por interesses pessoais. De quem são as igrejas católicas? Está no nome dos padres? Já parou para pensar que o terreno em que ela está estabelecido é de alguém? De quem é? Vaticano. Porque precisou se criar um país para controlar as riquezas da Igreja Católica no mundo. Eu não estou falando contra a Igreja Católica, eu estou falando contra a teologia errada, porque nos últimos dias Deus também está passando sobre a Igreja Católica e derramando um grande avivamento, e haverá muitos salvos ali. Não estou falando contra a Igreja Católica, eu estou falando contra a teologia errada. Mas daí, isso foi bem mais antigo, mas a gente herdou até hoje esse princípio errado. Mas tem um movimento bem recente, e também não estou falando mal da igreja evangélica, mas aconteceu na igreja evangélica, chamado neopentecostalismo, que prega teologia da prosperidade, onde se você não tem dinheiro, você não é de Deus. Onde é o me dá, é o tudo. Pegam textos da Bíblia sem contextos para gerar pretextos. Nessas igrejas você não está convidado a levar a Bíblia, tampouco a ler a Bíblia durante a semana. Porque quanto menos você souber da palavra, melhor. E mais você souber do que o pastor diz. E a palavra foi feita para ser lida. Quando Martinho Lutero levanta uma revolução, uma reforma da palavra, há 500 anos atrás, o Senhor está querendo que o povo dele leia a Bíblia. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão e do alemão para os outros idiomas, para que a gente leia a Bíblia. E quanto mais nós somos confrontados pela verdade da palavra de Deus, mais a teologia falsa e tortuosa ela sai. Então, nós ficamos nessa dicotomia entre o espírito da pobreza e a teologia da prosperidade.
e passamos a nos desculpar nisso. Eu não entrego na igreja para enriquecer pastor? Isso não é bíblico, dar o tudo. Nós vamos ver o que é bíblico e o que não é. Nos desculpamos nisso para não ter uma atitude espiritual a partir da palavra de Deus. E sabe o que o inimigo tem feito? Implantado na igreja um espírito de pobreza. Pobreza. Biblicamente nós vamos ver isso a partir de agora em Deuteronômio 28. Mas a verdade é, e antes de você abrir, olha bem para mim, que Deus nunca planejou que o povo dele padecesse necessidade. Como pode, se a palavra de Deus nos diz que um pai da terra, sendo pecador, o filho dele pedindo pão, não dará pedra? O filho dele tendo necessidade, não negará suprir essa necessidade? Quanto mais o nosso Pai do céu, que é perfeito. O Senhor é o Pai perfeito, Ele tem uma multidão de riquezas para o povo dele, mas por que o povo está atado num espírito de pobreza? Porque se o Espírito de Deus e a vontade de Deus é prosperidade, me fala a vontade de quem que é a pobreza? Do diabo. A vontade de Deus não é que o povo empobreça, a vontade de Deus é que o povo prospere. A vontade de Deus é que o povo viva em recursos abundantes. A vontade de Deus é que eles não tenham falta de nada, nem material, nem espiritual e nem emocional. Só que o que está acontecendo? Como nós estamos vivendo os últimos dias, a palavra de tudo convergindo para Cristo está fazendo cada dia mais sentido. Então as nossas finanças também vão ter que começar a convergir para Cristo. E hoje, nessa noite, nós repreendemos todo o espírito de pobreza que tomou as nossas mentes e os nossos corações, nos atando escravos de uma mentalidade errada, antibíblica, patética e escravizadora, manipuladora, onde nos tornamos filhos sanguessugas e precisamos o tempo todo pedir. Quando nós somos feitos filhos do amor, e filhos do amor tem pouco tempo para pedir, muito tempo para agradecer e mais tempo ainda para doar. Deus já mudou essa realidade. Nós não somos filhos de manipulação. Nós não somos filhos que precisam o tempo todo estar mendigando. Mas é difícil sair essa mentalidade da cabeça, porque é muito mais fácil pedir. E a gente pega textos fora de contexto e gera pretextos para fortalecer crenças que nos limitam e nos impedem de viver a plenitude do Evangelho. Mas está chegando os fins dos tempos. E nos últimos dias o Senhor trará uma grande transferência de recursos para a igreja. Aqueles que crerem e obedecerem, se arrependerem da mentalidade pobre, do espírito medíocre, do quero, me dá. E começar, eu quero doar, eu quero investir, eu quero ver a obra de Deus crescendo. Esse povo vai prosperar. E não vai prosperar pouco não, vai prosperar muito. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Deuteronômio 28, nós vamos ler: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que dou a vocês o Senhor, o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao seu Deus, o Eterno. Percebem que existe uma condição? Essa é uma oração condicional. Essa é uma palavra do português, quando nós estudamos, ela é condicional. Tem se. Se eu obedecer, Ele me abençoará.
Mas eu não obedeço para Ele me abençoar, eu obedeço porque eu obedeço. Eu tenho prazer nos mandamentos do Senhor, eu medito na lei dEle de dia e de noite. Isso não é condicional para que eu obedeça. Deus não está simplesmente colocando um prumo de manipulação, porque Deus não trabalha assim. Deus trabalha com base no amor. Ele diz: meu filho, eu estou doido para te abençoar, doido, eu estou cheio de bênçãos para você, eu estou cheio de bênçãos para a família 61, eu quero prosperar esse povo em 2017, mas eles precisam ter o coração alinhado com a minha vontade, porque eu não posso derramar bênção sobre quem vai pegar a bênção e transformar em maldição. Quando eu tinha 16 anos, eu pedi para meu pai uma moto. Ele disse: não. Daqui a 2 anos você faz 18 anos e você vai comprar o seu carro. Pai, mas eu quero uma moto. Eu preciso de uma moto. Eu estou com a agenda lotada, não dá tempo. Pego um ônibus, fico 1h30 no ônibus, 1h30 daqui, 1 hora de lá. Eu perco 4 horas do meu dia no ônibus. Ele disse: filho, você não vai ter moto. Na moto você é o para-choque. E você não vai ser para-choque de lugar nenhum. Pai, mas os carros também podem sofrer acidente. Podem, filho, mas o carro tem para-choque, você está mais seguro no carro. Imagine se naquele momento, nada contra quem tem moto, essa era uma posição do meu pai, e eu obedeci, honrei e honro até hoje. E ele tem razão, a moto é mais vulnerável. Mas na condição daquele dia, aquilo que eu estava querendo não era compatível com aquilo que eu precisava. Eu não precisava ir mais rápido para a escola, e da escola para o cursinho, do cursinho para o inglês, do inglês para a natação. Eu não precisava disso. Eu precisava chegar integralmente, depois de todas as atividades em casa. Quantas vezes nós estamos querendo, ambicionando, desejando as bênçãos do Senhor, e achamos até que já temos idade, estamos preparados, já passamos o tempo suficiente na igreja, nosso caráter já foi amplamente consertado, e nós dizemos para Deus: Deus, estou pronto. E Deus está dizendo: não, filho, eu tenho que esperar mais um pouquinho, porque mais do que você chegar rápido, eu quero que você chegue. Mais importante do que você chegar rápido é você chegar. E Ele diz: se vocês obedecerem, eu vos abençoarei. Obedecer ao que, irmãos? Obedecer ao que temos recebido como direção do Senhor. Obedecer aquilo que você lê no seu devocional. Obedecer aquilo que você tem ouvido domingo após domingo nessa casa. Obedecer aquilo que o Senhor tem lhe falado através de tantas pessoas, profetas, pastores, evangelistas. Obedecer aquilo que o Senhor está fazendo na nossa nação. Está chegando o final do ano, e nós começamos a fazer uma reflexão, não é? E vamos vendo que coisas que nós gostaríamos de ter alcançado, não alcançamos. Precisamos colocar diante do Senhor e talvez replanejar algumas coisas, mudar estratégias. Colocamos diante do Senhor e vimos que Ele nos resistiu em alguns pontos, porque o nosso coração não estava apto a entrar em determinados lugares. Mas, irmãos, a verdade é que o plano perfeito de Deus é que a gente não tenha que chegar em dezembro, ou que seja em outubro, antes de tabernáculos, e tenhamos que fazer essa reflexão, que nós façamos essa reflexão todos os dias, para a gente não perder um minuto da história que está escrita nos céus para nós. Existe uma história a seu respeito, irmão, é para você a palavra. Existe uma história a seu respeito, em Salmo 139:16, e eu sempre que prego cito essa palavra, porque essa palavra é uma palavra para gerar em nós identidade de filhos de Deus. Em 139:16 diz que antes mesmo da gente ter uma forma, ter bracinhos, ter mãozinhas, ter pezinhos, né? Hoje minha esposa chegou para mim: Dengo, eu estou com 32 semanas, Davi já tem tudo, só falta amadurecer os pulmões. E a gente foi acompanhando esse processo semana após semana, e vendo o que ele tinha, o que ele não tinha, o que estava desenvolvendo, e orando por cada parte do corpo dele que estava sendo desenvolvido. E aí eu penso assim: meu Deus, o Senhor
Antes mesmo de eu nascer, Ele estava planejando todos os dias da minha vida, quando eu ainda estava lá no ventre da minha mãe. E olha que eu já fui para tantos lugares, o Senhor já me levou para tantos lugares, e Ele já tinha planejado cada lugar, cada passagem, cada intempérie, cada vez que não deu certo, cada vez que aconteceu algo de errado, cada vez que deu certo, cada barreira que se levantou e nós vencemos, cada barreira que o Senhor removeu e a nossa fé foi edificada naquele dia da nossa concepção. O Senhor já tinha escrito toda a nossa história. Então essa história de hoje, esse culto é hoje para mim, ele é para você. Significa que Deus está falando algo que vai acontecer nos meses que virão, e eu ouso dizer nas semanas seguintes, e o povo de Deus precisa estar preparado e alinhado para receber. Irmãos, essa realidade é uma realidade espiritual. Então nós precisamos ter olhos espirituais, por isso que nós oramos Efésios. Pastor, você não está entendendo. Minha vida nas circunstâncias está algo assim calamitoso. Eu sei. Você está cheio do espírito da pobreza. E nós vamos nessa noite agir como libertadores. Porque o Senhor vai libertar a igreja dele, porque Ele quer prosperar o povo dele. E se o povo dele não obedecer, Ele manda povo para obedecer, ou manda povo já obediente, porque o plano de Deus e o propósito de Deus vão se cumprir, e nenhuma porta do inferno prevalecerá contra a igreja. A igreja vai avançar. São dias poderosos, dias da plenitude de Cristo, a glória do Senhor invadindo a casa. Hoje nós estávamos aqui adorando, por volta de 5h30, nós sentimos uma forte presença do Senhor entrando na casa. Irmãos, se vocês são crentes como eu, desde pequenos, vocês sabem que isso não acontecia tão frequentemente nas igrejas. É porque a palavra de Deus está se cumprindo, a profecia está se cumprindo. Nos últimos dias toda a terra se encheria da glória de Deus. Não é normal ter visitações poderosas, ter palavras reveladas poderosas. Não é normal. Não é normal o que está acontecendo na nossa nação. Não é normal o que está acontecendo no bloco do euro. Não é normal o que está acontecendo no Mercosul. Não é normal o que está acontecendo em Cuba. Não é normal esse alinhamento das Américas. A gente tem ouvido palavra sobre palavra, palavra sobre palavra. Deus está fazendo isso, se liga, se alinha. Deus está fazendo isso, se liga, se alinha. E ainda nós resistimos a obedecer. Pastor, mas a gente não pode ser provado. Tudo é espírito de pobreza? Não, você pode ser provado sim. Provação tem começo, meio e fim. Crente não vive de provação, vive da glória que é revelada na provação, porque a provação pode ser também chamada de deserto. Todos gostam de chamar a provação de deserto. E deserto é o que crente precisa depois que sai do Egito, não é? Para se purificar e entrar na terra prometida. Vê se todos nós não precisamos de um deserto. Vê se Jesus, o santo dos santos, que nunca pecou, não modelou que é necessário que o ser humano passe por um deserto e tenha fome. E tenha sede. E entenda que na fome ou na sede, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto nós passamos por esse tempo de deserto, o nosso caráter vai se aprumando à vontade de Deus, a terra vai se alinhando com os céus, a vontade do Espírito Santo vai se tornando cada vez mais latente, a gente sente uma glória que a gente não sentia antes, a gente vai sendo purificado de pecados que antes não conseguíamos nos libertar. Nós até orávamos: Senhor, tira de mim essa inveja, Senhor, tira de mim essa ganância, Senhor, tira de mim essa avareza. E a avareza não saía, a ganância não saía, a inveja não saía, mas no deserto sai. Porque o deserto é o tempo necessário de purificação de um crente que entra na terra prometida e vive alinhado com o que está dito nos céus. Crente em provação não pode ter boca para murmuração, tem que ter boca para adoração e confissão de pecados. Esse tempo é tempo de confessar nossos pecados. Vê, Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Vê se há algo em mim que não está te agradando. Tem isso aqui que eu já identifiquei, mas tem outras coisas que eu ainda não. Então, por favor, me revela. Abre os olhos do meu coração. Eu preciso te ver. Eu quero entrar nesse tempo profético aí. Eu quero entrar nisso que está acontecendo nos céus. Daí sabe o que acontece? Nós ouvimos as palavras, vibramos com elas, temos intensidade com elas, mas às vezes nem praticamos e nem acreditamos que é para tão cedo. Aí o Senhor disse que
a casa de Saul ia cair. E a de Davi, a tenda de Davi ia ser restaurada. Aí passa um mês, 2, começam a acontecer coisas estranhas, que comprovam que aquela palavra que foi revelada, não era só da parte de Deus, era o próprio Deus falando. Mas como ele não usa burro e nem jumento na atualidade, ele usa pastor, profeta, homens e mulheres de Deus, a gente não dá muito crédito. Aí sabe o que acontece com a gente? Quando acontece a gente começa, posta no Facebook, comenta no WhatsApp, olha aquela palavra que foi liberada no culto tal, no dia tal. Para quê, irmão? Você quer ser midiático, é? Por que você não seja profético? Proféticos são mais poderosos do que os midiáticos, porque os proféticos sabem antes de acontecer, os midiáticos só espalham a notícia. Enquanto os midiáticos estão espalhando a notícia, os proféticos estão vivendo a promessa. Nós temos que escolher nosso papel no reino. Nós queremos ser midiáticos ou proféticos? Nós queremos divulgar informações? Ou nós queremos viver o que Deus está falando? Eu quero viver. Eu quero viver. E eu viverei e cumprirei toda a promessa de Deus. Para isso precisa alinhar. E as provações têm começo, meio e fim, mas o estado de miséria não. Ele é um estado de miséria, fadado ao fracasso, cheio de malignidade. Tem pecado no meio. Porque geralmente quando a pessoa está atada nesse espírito, ela está atada no espírito do sanguessuga. Ela acha que todos têm obrigação de dar a ela, quando Deus fez ela para dar aos outros. Quando a pessoa está fadada a viver o espírito da pobreza por causa da mentalidade, ela nunca tem nada para dar. Quando o Senhor fez ela cheia de recursos, e dons, e talentos, ela não consegue enxergar nela o dom de Deus que vive nela, a presença de Deus e a capacidade que Deus deu para ela gerar, produzir, enriquecer e generosamente compartilhar. Pastor, mas eu tenho vivido isso, olha, meu avô, minha avó, bisavó, tataravó tem sido assim. Verdade, nós aprendemos comportamentos errados e muitas vezes estamos fadados a repeti-los. A apóstola Cris postou uma palavra poderosa essa semana no Facebook sobre fazer a história e fazer uma história diferente daquela que nós vimos acontecer dos nossos antepassados. É preciso pagar um preço. E o preço se chama muitas vezes não ser entendido pelos homens, mas ser reconhecido pelo Senhor. O preço é muitas vezes abrir mão do que os homens podem dar e depender daquilo que Deus pode dar. Mas nós queremos crer no invisível. Como podemos entrar numa atmosfera espiritual se não queremos crer naquilo que nós não vemos? Porque a fé nunca veio pelo ver, veio sempre pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Nós ouvimos e depois vemos, não vemos e depois ouvimos. Nós ouvimos o que Deus vai fazer e depois nós vemos o que Ele faz. Nós vamos comprovar essa palavra logo logo. E daí o Senhor fala que Ele quer abençoar, que Ele vai abençoar o povo dEle. Eu poderia voltar em Deuteronômio, Nathalie, por gentileza. Eu não falei nem das bênçãos, porque são tantas bênçãos que eu queria compartilhar com a igreja, para a gente celebrar. Vamos ficar de pé e vamos ler juntos. Porque Deus quer fazer isso na sua vida, não é na vida de quem não veio, é na sua vida. Deus não quer fazer isso na vida do seu vizinho, Deus quer fazer isso na sua vida. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, aleluia. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Repita comigo, em tudo, em tudo. Próximo. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Eles virão a vocês por um caminho, mas por 7 eles terão que fugir. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Pega a sua mão aí. Isso. Não faz assim não, tá? Não faz assim não. Faz assim, ó, para fora. Nessa noite, nós profeticamente mudamos a posição da nossa mão. Não mais
seremos receptores, mas seremos abençoadores. Deus está mudando a nossa posição como igreja. Ele não quer mais a gente dependendo de ajuda do governo. Ele quer que a gente ajude o governo. Ele não quer mais a gente dependendo da ajuda da igreja. Ele quer que a gente ajude a igreja. Ele não quer mais que a gente dependa do pai e da mãe. Ele quer que ajude o pai e a mãe. O Senhor te abençoará na terra que Ele dá a vocês. Próximo. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, e conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dEle. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Em Gênesis 1:28, nós continuamos a ver essa poderosa confirmação da parte de Deus sobre o plano dEle para o povo dEle. Gente, Gênesis fala do que? Criação. Gênesis fala do que? Plano original de Deus. Gênesis fala do que? Plano sem interferências de pecados. Gênesis fala do princípio, como Deus sonhou que fosse, como Ele criou para que funcionasse. E Ele diz em Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes disse, repita comigo, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E daí Ele vai falar, dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, dominem, 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 dominem. O plano original de Deus é para que a gente seja fértil e que a gente multiplique. E ser fértil é muito mais do que ter filhos. Mas é ter uma semente geradora de muitos e muitos filhos. Filhos da carne e do sangue, filhos espirituais, filhos adotados, projetos, sonhos, ministérios, casas, propriedades, contas. Ser fértil e multiplicar tem a ver com algo dentro de nós, dado por Deus, para fazer nascer onde não existe. Eu fico impressionado, eu olho para cada um de vocês e eu fico pensando, meu Deus, como você é forte e poderoso. Você criou tanta gente. É tão gostoso ver a cara dos nossos irmãos. Eles são tão diferentes e tão bonitos. Eles são tão cheios de dons e talentos. Eu olho para eles e eu vejo o teu poder, Deus. Porque aqui eu olho, vejo uma coisa, ali eu vejo outra, eu vejo dons e talentos espalhados. Eu vejo da forma como Deus fez. Eu vejo propósitos. Eu vejo atuações poderosas nos 7 montes que o Senhor escolheu da sociedade. Eu vejo Deus atuando de uma maneira singular e única, criativa. Eu vejo que Ele fez você fértil e poderoso, então por que não está frutificando? Eclesiastes 10:19 comprova mais uma vez essa palavra que diz: o banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Tem muita gente que pensa que a grande reforma dos últimos tempos vai acontecer sem dinheiro. Não. Tem muita gente que acha que Deus vai dar filhos para padecerem necessidade. Não, não é o plano de Deus. Muita gente acha que Deus vai dar só aperreio, porque está acostumado com a mentalidade, com o espírito de escravidão, de manipulação e de pobreza. Mas nessa noite, o Espírito Santo vai mudar sua mente, pelo poder da palavra dele, e vai mudar sua história. Próximo. Amós 3:7. A palavra de Deus diz que Ele nunca faz alguma coisa sem antes comunicar os profetas. Existe algo acontecendo nos céus nesse exato momento. E como que isso vai se desencadear na terra? Através dos profetas. O Senhor escolheu homens e mulheres que vivem numa outra atmosfera espiritual. Deixaram tudo que é dessa terra,
literalmente tudo. Não tem profeta de Deus que foi aprovado sem entrega e sem renúncia. Deixaram tudo, deixaram o sistema religioso, deixaram o desejo de agradar as pessoas, deixaram bens e riquezas, deixaram pai e mãe, deixaram irmão e irmã, deixaram conforto, deixaram aquilo que a gente gosta de se apegar, para receber daquilo que não se vê. E a palavra de Deus diz que a esses homens o Senhor revela as coisas antes de acontecerem na terra. Então precisa haver em nós um pouco mais de temor com relação às palavras que nós recebemos dos nossos profetas. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós recebemos nos será cobrado. Aquilo que nós não sabemos, a ignorância, será perdoada, mas aquilo que nós recebemos será cobrado. Então, Amós diz: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Em 2001, irmãos, os profetas começaram a anunciar essa grande transferência de riqueza nos Estados Unidos. Começaram a anunciar que Deus ia fazer isso. Deus ia tirar do ímpio e ia colocar na mão do justo. Deus ia trazer uma grande conversão de pessoas que tinham recursos para implantar o reino de Deus. Em Isaías 45, nós vemos o chamado do rei Ciro, onde o Senhor levanta ele para financiar a obra do Senhor na terra. Nós vemos que esse movimento está para Isaías como no passado, através de Ciro, como está para nós hoje. Isaías anunciava a vinda do Messias, e nós estamos anunciando a segunda vinda do Messias hoje, como igreja brasileira, como igreja profética e apostólica. Nós estamos vivendo essa realidade espiritualmente falando, nós precisamos entender isso. Mas tem algo que, muitas coisas aconteceram depois que os profetas começaram a anunciar. Uma delas foi uma grande doação de recursos para o Exército da Salvação de $1,5 bilhão de dólares. O Exército da Salvação ganhou essa oferta que transferiu riquezas de uma pessoa que nem crente era, para uma organização evangélica de assistência ao pobre, ao necessitado. Mas existe uma reforma que antes de acontecer na igreja precisa acontecer na cabeça da igreja, que sou eu e é você. E é uma reforma de mente e de motivação. A nossa mente, ela contempla os pensamentos, a sede do entendimento, aquilo que nós aprendemos e praticamos. É na mente que nós guardamos ensinos, é na mente que nós guardamos a palavra, é na mente. Nós podemos recitar porque memorizamos, nós aprendemos princípios na escola e guardamos na mente, né? E o povo de Deus está sendo urgenciado de algo, e transformem a mente de vocês. Vamos transformar a nossa mente. Se levou com muita leviandade a questão do dinheiro na igreja. Eu já falei de 2 movimentos, mas o diabo tem muito interesse em manter os crentes cativos, porque enquanto ele mantém alguém escravo, essa pessoa não pode prosperar. E algumas vezes nós levamos as nossas finanças, inclusive, com leviandade, gastamos mais do que ganhamos, não ofertamos, não dizimamos, não temos temor ao Senhor. E é preciso, está chegando um tempo de levarmos com seriedade o aprendizado para lidar com grandes quantidades de recursos. O Senhor não pode confiar recursos a quem não sabe lidar com eles. Existem pesquisas que dizem que mais de 95%, se eu não me engano, 98%, quase 100% de pessoas que eram antes pobres e ganharam na loteria, perderam todos os seus recursos e ficaram num estado ainda pior, porque não sabem administrar, não aprenderam. Quando o recurso vem e você não sabe o que fazer, você pode se colocar num buraco maior do que você estava. E como crentes, nós temos a responsabilidade de sermos bons mordomos, administrar bem os nossos recursos, pagar o que nós devemos, não entrar em dívidas. Quem empresta é escravo de quem emprestou. Cartão de crédito, e se endividar em cartão de crédito é ficar escravo do banco.
Financiamento, a mesma ótica. Então, se você não domina finanças para poder usar cartão de crédito e fazer financiamento, não faça. Aprenda, invista tempo, estude. Existem recursos hoje, adoidado, para você se aprimorar. Existe uma transformação da nossa mente necessária para os últimos dias. Como Deus pode confiar em mim recursos se eu não sei lidar com eles? Como Deus pode confiar em mim filhos se eu não sei lidar com eles? Como Deus pode confiar em mim um casamento se eu não sei lidar com isso? Se eu não estou disposto a dividir, a morrer para mim mesmo, a fazer a vontade de Deus, a servir, como eu posso ter? Muitas pessoas estão na igreja um pouco equivocadas, achando que Deus tem que fazer tudo e ela não tem que fazer nada. Isso está errado. Mas tem uma mudança que eu acredito ser mais crucial de todas, que é a da motivação do nosso coração. Ainda que tenhamos o entendimento e o intelecto para lidar com finanças, será que o nosso coração está apto a isso? O que é que o nosso coração contempla? Motivação fala do motivo que levará a uma ação. É muito importante perguntarmos: por que estou fazendo isso? Para que estou fazendo isso? Para quem estou fazendo isso? O Senhor não pode confiar recursos a crente avarento, porque esses recursos que estão sendo transferidos nos últimos dias não são para nós, são para o reino. Então precisa ter mentalidade de reino. 2016 nós vivemos uma grande quebra do braço. 6, número do homem. Eu vou quebrar a força do seu braço e você vai aprender a depender de mim. Zé Ruela. Quebrou ou não quebrou? Deus quebrou a força do nosso braço ou não quebrou em 2016? Quebrou. Estamos, ficando humildinho para entrar e alinhar com o Senhor e aprender a depender dEle e a confiar no Senhor. Amém ou não amém? Amém. 2017 é um tempo de ampla provisão, é um tempo de completude das promessas do Senhor, é um tempo onde o Senhor vai transferir riquezas. Então sonde o meu coração, Senhor, e me conhece e vê se há em mim avareza. Eu quero dinheiro para mim, eu quero porque eu quero ter um saldo assim positivaço. Eu quero porque eu quero ser melhor do que os outros. Eu quero porque eu tenho os valores do mundo em mim. E quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou chegar com aquele carrão na família 61, sabe? Eu vou morar ali na avenida e eu vou, bombar, viu? Eu vou bombar, eu vou levar as irmãs para tomar cafezinho na minha casa e eu vou mostrar tudo aquilo que Deus me deu. Deus não contempla motivação impura. Essa confiança que Ele quer nos entregar segue com uma consciência de quem vai receber. O dia que o meu sogro, chorando muito e quase arrependido de ter me deixado casar com a minha esposa, levou-a até o altar, ele olhou para mim e disse: eu te recebo como meu filho e te dou a confiança de casar-se com a minha filha. Naquele momento, um martelo bateu na minha consciência e disse: acorda, a atitude de Zé Ruela não vai rolar, vai precisar cuidar, está sendo confiado pelo pai dela, vai amar mais a ela do que a si, vai trabalhar mais por ela do que por si, vai querer mais que ela seja feliz do que a você mesmo. Ele não precisou dizer nada, ele só me disse coisas boas. Eu te recebo como filho e te confio a minha filha. Toda confiança vem com um nível de consciência. Se não temos consciência para sermos responsáveis pela confiança que nos é outorgada, o Senhor remove de nós o bem, o favor, a graça e a bênção. Eu não estou falando de jogo de azar não, gente. Eu não estou falando de desonestidade não. Eu estou falando de um grande volume de riquezas que o Senhor vai transferir para os justos. Então isso, se vem do Senhor, o Senhor tira quando vê que no meu coração não tem responsabilidade para lidar com a confiança que me foi outorgada.
E é por isso que muito marido crente pede a mulher, que muito pai crente pede o filho. Porque não é questão de falar que é crente, é questão de ter consciência e responsabilidade de crente. Não estou falando contra o divórcio, muito menos contra a rebelião em casa. Estou falando o que acontece. A nossa motivação, tem ambição. Por que eu quero dinheiro? Cobiça, comparação. Tem uma parábola, que é a parábola dos talentos, eu não vou ler, está em Lucas 19 e Mateus 25. São duas parábolas que Jesus fala sobre confiança. Um senhor foi viajar, mas antes de viajar, ele deu confiança a algumas pessoas. Ele deixou 1 talento com uma, 5 talentos com a outra e 10 talentos com a outra pessoa. Escolheu 3 pessoas. 1 talento, a média de valor de 1 talento hoje é $1 milhão. A parábola fala sobre talento, fala 1 talento igual $1 milhão. Então o que menos foi confiado $1 milhão. E a parábola diz que Jesus, que o mestre, que o Senhor, depois que voltou de viagem, essa viagem deve ter durado de 9 meses a 1 ano, que era o tempo que uma viagem, quando é citada na Bíblia, durava. Ele encontrou com as pessoas que ele tinha confiado o recurso, e ele falou: e você, o que você fez? Eu te dei 10 talentos. Ele: eu multipliquei, toma aqui 20. Aí depois ele fala para o outro: e você, o que fez com os talentos? Eu te dei 5, eu multipliquei, toma aqui 10. Daí quando chegou no de 1, ele disse assim: e você o que fez? Eu fiquei com medo, porque o Senhor tem uma fama de ser bravo, ser rígido, ser severo, e de ganhar dinheiro daquilo que você não plantou. Então sabe o que eu fiz? Eu fiquei com medo de você e escondi o dinheiro. Ele diz assim: servo mau e infiel. Te dei pouca confiança, mas não devia ter te dado nenhuma. O pouco que te dei, lhe será tirado. Deus está falando com a gente. Se nós temos a confiança de Deus, nós temos que ser bons mordomos. E o que é ser mordomo? É ter só uma bandeja na mão. O que o mordomo tem, irmãos? Uma bandeja na mão. Ele mora numa casa boa, ele tem condições boas, porque ele é mordomo, né? Mordomos comem do melhor, estão sempre rodeados de gente importante, né? Mas eles têm só uma bandeja. E daí o pai entrega na bandeja do mordomo bens, riquezas, heranças, e o mordomo vai lá e distribui. Ele serve. Quando a palavra de Deus diz que nós somos mordomos, nós somos isso. Tudo que nós temos é uma bandeja. Então essa grande transferência de riquezas que haverá nos últimos dias, e vai começar agora em 2017, grandes novos negócios, ideias que o Senhor vai dar, força para adquirir riquezas, transferência sobrenatural de recursos, isso vai começar agora. Anota, igreja. Nós precisamos sondar nosso coração e lembrar que nós só temos uma bandeja. Então toda avareza, ambição, cobiça, inveja, todo sentimento faccioso, desejo de se ensoberbecer, precisa ser removido hoje do nosso coração, para que o Senhor possa confiar em nós os recursos. Em Deuteronômio 8:18, a palavra de Deus é clara quanto ao que o Deus faz quando quer dar riqueza para alguém. Diz assim: lembrem-se do Senhor o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que revelou, o que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quem aqui hoje reconhece do fundo do seu coração que precisa do Senhor para uma grande ideia, para um grande negócio, para uma grande porta, que venha uma grande honra e transferência de riquezas? Levante sua mão. Eu reconheço, Senhor. Nos últimos dias, essa grande transferência de riquezas viria para o povo de Deus. Ele daria força para esse povo adquirir riquezas. E não é só força física, é sabedoria. São ideias, maneiras. São coisas que ninguém nunca pensou, mas que o Eterno sabe que vai dar certo numa sociedade como esta. Então, eu acredito que de acordo com o nosso coração alinhado diante do Senhor nessa noite, o Senhor vai poder começar a entregar essas coisas para nós.
Uma outra coisa que ele vai fazer, ele vai transferir através de transferências mesmo, doações, heranças, bens, riquezas, gratuitamente. Aqueles que ele confiar, aqueles que ele vê o coração puro, aqueles que ele vê no coração o desejo de implantar o reino, ele não vai poupar recursos. Daí você está aí, está dizendo, te prometo, Deus, te não cumpra, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Se o teu coração se compromete, o teu coração se compromete, e é diante do Senhor, não é dos homens. Porque do mesmo jeito que Deus dá, Deus tira. Ele põe, Ele revela, Ele abate, Ele levanta. Ele é Deus. Nos últimos dias, haverá um grande derramamento do temor do Senhor também sobre a igreja. Porque se a igreja termina apostólica, como ela começou, a igreja apostólica dos primeiros dias, quando não houve temor do Senhor em Ananias e Safira, que disseram ao Senhor que entregariam algo, e entregaram algo diferente do que prometeram, caíram mortos, para que houvesse temor. Tem que tomar cuidado, porque não vai vir do jogo do bicho essa riqueza. Essa riqueza não vai vir de meios ilícitos, meus irmãos. Essa riqueza não vai vir de lava-jato. Essa riqueza vai vir do Senhor. Então, se essa riqueza vem do Senhor, é o leão quem dá. A pata do leão é pesada, é grande para abençoar e pesada para julgar. Essa noite nós temos a oportunidade de sondar o nosso coração. Tem 4 coisas que eu gostaria de compartilhar, já estou encerrando, para a gente se alinhar mesmo, depois de ouvir o que Deus vai fazer. E eu quero ser o primeiro a praticar aquilo que estou pregando nessa noite. Nós nunca teremos uma outra chance como essa. Grava bem o que eu estou dizendo. Ainda bem que está sendo gravado. Nós nunca teremos uma outra chance como essa. O nosso país nunca mais estará tão quebrado, instável e inseguro economicamente e politicamente, para nós atuarmos como filhos de Deus e não escravos do inimigo. Nós nunca mais teremos uma oportunidade como essa de nos alinharmos. E nunca é uma palavra muito forte. Ouça os profetas. 2 Crônicas 20:20 fala sobre isso. Todas as vezes que o Senhor deu vitória ao povo dele, o povo dele precisou aprender a ouvir e obedecer sem contestar. Eu falo pelo menos 3 vitórias. Número 1, Josué, ele estava com um povo enorme, e Deus manda, através de Josué, marchem em silêncio. Marcharam em silêncio ao redor de uma cidade fortificada, não fazia o menor sentido. Aquilo não ia ruir nunca da gente só marchar. Mas quando o Senhor dos Exércitos fala, obedeça. E o povo obedeceu sem contestar. Naturalmente, o Senhor fez ruir, ao que tudo indica, estudos históricos falam de um terremoto que houve. Um terremoto vai acontecer aqui. Essa é dos penteca das antigas. E as cadeias que me cercam vão ruir. Aleluia! A gente gosta das músicas do terremoto. E Deus fez. E aquele povo adentrou, depois de quebrar aquela muralha. Neemias, Deus falou através de Neemias que em 52 dias o muro seria construído. Em 52 dias, uma missão impossível, o muro foi construído, porque é Deus quem dá força para adquirirmos riquezas, para construirmos muros, para edificarmos cidades, para começarmos novos negócios, para empreendermos no reino e nas nações, para fazermos a vontade de Deus. Não existe tempo, não existe impossível. Ah, mas fulaninho de tal está construindo esse império há 20 anos. Pois o Senhor remirá o tempo e fará de 20 anos, 20 dias. É o Senhor quem faz, não é você. Não é a força do seu braço, Ele já quebrou a força do seu braço. É a promessa,
é a palavra profética. Um último exemplo, eu gosto muito de Gideão, lá em Juízes 7, a palavra de Deus conta a história de Gideão, que estava com alguns homens, mas daí Deus vai falando para ele selecionar, ele chega em 300 homens, lutando contra 135 mil. Irmão, não é brincadeira não. 135 mil contra 300? Mas o povo não contestou, obedeceu, foi para a beira dos vales e estrategicamente se posicionaram assim, tocaram o chofar. O povo que estava lá embaixo, 135 mil, falaram: estes vêm em nome do Senhor dos Exércitos. E para não perderem a batalha, sabe o que fizeram? Mataram um ao outro, porque era significado de honra não se entregar ao inimigo. Achavam que tinha bem mais de 300, achavam que tinha 300 mil, mas tinha só 300, estrategicamente colocados, obedientes à ordem de Deus e ao profeta. E o Senhor concedeu vitória. O jeito de Deus não é para ser contestado, é para ser obedecido. Um segundo segredo que nós precisamos entender é Salmo 1. Deleite-se no Senhor. Salmo 1:3, a palavra de Deus diz que o justo é como árvore plantada à beira das águas correntes, ele dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo, repita comigo, tudo que ele faz prospera. O plano de Deus é prosperar o justo, o plano de Deus é prosperar o íntegro, o plano de Deus é prosperar aquele que não anda segundo o caminho e o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha quantos segredos para a gente agradar ao Senhor. Não seguir o que o mundo faz, não ouvir conversa troncha, não participar de rodas de bar. Rodas de bar onde só há imoralidade, onde só há mentira, fofoca, conversas vãs. O terceiro segredo é a gente confessar os nossos pecados. Em Provérbios 28:13 tem um segredo disso. Nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados e assumir as nossas falhas, porque quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não tem como nós recebemos confiança do Senhor com pecados ocultos. Pecado em qualquer área, seja qual a área da sua vida tiver pecado nessa noite, em nome de Jesus confesse e abandone. O Senhor quer prosperar o teu caminho, Ele quer fazer isso na vida dos justos nos últimos dias. Quem vive em integridade, em retidão, vive seguro, vive debaixo das asas do Todo-Poderoso, da provisão do Eterno, e ele pode confiar a estes, não apenas os seus segredos, como os seus recursos. Um último segredo é: ganhe tudo que você puder. Não é pecado ganhar. Guarde tudo que você puder. Com a mente transformada, administre bem o que Deus te der. E doe tudo o que você puder. A generosidade produz generosidade, e o caminho de dar é receber ainda mais. O mundo nos ensina que bom é acumular, a palavra nos ensina que bom é administrar para poder ser generoso e doar. O mundo nos ensina que nós precisamos ter, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser puros, e que puros vão ser confiados grandes volumes de dinheiro, porque o Senhor quer fazer uma reforma, mas Ele precisa contar com pessoas aptas a generosamente entregar aquilo que Ele está confiando. Irmãos, Deus não quer te dar uma casa própria e um carro, não. Ele quer te dar a possibilidade de dar casas próprias e carros. Deus não quer te dar o pão nosso de cada dia. Deus quer te dar uma mesa farta para você abençoar até os seus inimigos. Deus não quer te dar um pouco de óleo, um pouco de unção.
Ele quer te dar toda a unção necessária para você cumprir os propósitos mais ocultos que ninguém até hoje revelou, que só Ele pode revelar. Deus não quer te dar alguns anos de vida, Ele quer te dar todos os anos de vida que você precisa para ser pleno no poder e na revelação e na glória do Senhor. Deus não quer te dar filhos, Ele quer te dar filhos poderosos na terra, como Salmo 112 diz, filhos que são flechas na mão do valente. Ele não quer te dar aperreio não, Ele quer te dar promessa cumprida nas nações. Deus não quer te dar uma empresa, Ele quer te dar as nações como a sua herança. Sabe, irmãos, a mentalidade vai precisar mudar hoje, para o Senhor poder entregar o que Ele quer entregar no ano que está chegando. Quero falar rapidamente sobre alguns textos que mostram como nós podemos obedecer essa palavra. Levíticos 2,14, o Senhor nos ensina um conceito. Existem vários outros conceitos. Quem acha que a Bíblia não fala de dinheiro, a Bíblia fala mais de 1000 vezes sobre dinheiro. Nós precisamos estudar mais a Bíblia. Levítico 2,14 fala que se você trouxer uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. A palavra de Deus está nos ensinando o princípio das primícias. Quando nós colhemos algo, o primeiro é de Deus. Não é o último, não é o segundo. Mas pastor, não deu tempo de passar no caixa eletrônico e a minha conta caiu em débito automático. E primeiro, antes de eu entregar a minha oferta e o meu dízimo, eu paguei a CELP. Que pena, irmãos. A CELP é o seu Deus. Vamos ver se ela vai poupar você quando você atrasar a conta. Porque aquilo que a gente diz que é primeiro na nossa vida tem prioridade. E se eu sei entregar primícias ao Senhor, eu sei fazer dele o meu primeiro. Aquilo que eu entrego a Deus fala sobre a motivação do meu coração e a prioridade do meu coração. Eu gosto muito de comparar o relacionamento de Deus com a igreja, com o de um marido com uma mulher. As pessoas que são casadas sabem do que eu estou falando. Quando um homem prioriza a sua esposa em detrimento de qualquer outra pessoa, essa pessoa se sente a mais feliz e amada do mundo. Sabe por quê? Porque é o princípio de Deus. Antes de qualquer outra pessoa, vem ela. Antes de qualquer pessoa, gente, vem Deus. A gente está falando de realidades espirituais. A gente está falando de coisas que não vão mudar. Deus vem primeiro. Deus não é refúgio, não é laranja podre na esquina sendo vendida, é na promoção. Deus é primeiro. E se Deus não puder ser primeiro, Ele não vai aceitar ser segundo. Porque Ele é Deus. A primeira hora do nosso dia, o primeiro reconhecimento, o primeiro dia da semana, domingo, nós entregamos a Deus. Primícias, é um princípio. Mateus 6,33, porque talvez você vai falar, você está falando de Velho Testamento, vamos para o Novo então, é porque no Novo o negócio é mais apertado com dinheiro. Aí eu estou tentando ensinar para vocês, começando da canja, eu estou começando a falar de porcentagens, eu estou falando de ofertas voluntárias. Daqui a pouco, se eu for para o Novo, você vai achar que eu estou pregando teologia da prosperidade. Então eu decidi priorizar o velho. Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Em Marcos 12, 41 e 44 fala de uma realidade que está em Gênesis também. Marcos 12, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Olha uma pessoa que era pobre, que tinha mentalidade próspera, aqui ó, nesse texto, e que não ficou pobre muito tempo. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Continua. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Próximo.
Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Vocês entendem a motivação? Ela não entregou uma oferta, ela entregou tudo. Eu não tenho dúvidas que essa mulher não ficou pobre há muito tempo. Porque todas as vezes que Deus fala sobre pobres na Bíblia, e hoje eu aprendi isso, todas as vezes que Ele fala a respeito dos pobres, Ele fala, ensina o princípio de dar, porque Ele quer remover a pobreza e a mentalidade de pobreza. Deus não quer ver isso, miséria, escassez. Mas em Gênesis tem alguém que era rico e que também deu uma oferta, que era o seu tudo. Vamos lá? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele estava orando, né? Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes. Vamos recapitular: quem era Isaque? O filho da promessa. O Isaque é a conta de vocês em 2017, 2018. O Isaque é vocês depois de receberem essa promessa, se crerem, obedecerem, se arrependerem, mudarem de caminho. Isaque é isso. Isaque é o filho da promessa. Isaque não é o filho da manipulação, é o filho do amor. Isaque é o que Deus disse que ia fazer e fez, porque viu no coração de Abraão disposição em obedecer. E daí ele pede Isaque, e eu vou pular já para o 13, Nathalie, para o 13, e chegando lá, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Veja só, Jesus fala de uma viúva que deu o seu tudo, e Jesus não impediu a viúva, Jesus não impediu a viúva de dar o seu tudo, mas impediu Abraão de dar o seu tudo. Porque Deus está nos ensinando algo. Quando Ele te libertar e te colocar na promessa, Ele nunca mais vai querer o seu tudo. Ele só quer o seu tudo até você ser liberto do espírito que cativa o seu coração na pobreza. Deus não quer o nosso tudo. Deus quer todo o nosso coração. Jesus ilustra a viúva pobre com 2 moedinhas, onde Ele não devolve o dinheiro para ela, onde Ele não pede, e Ele tinha autoridade para isso. Ele tinha autoridade para falar: devolva o dinheiro dessa mulher, ela só tinha 2 moedas. E aqui tem um segredo, porque naquele momento em que ela entregou aquela oferta, ela estava sendo liberta do espírito da pobreza. Quando ele pede a Abraão o tudo, Abraão já era rico. O tudo de Abraão era um filho, e o filho da promessa. Ele provê um cordeiro, porque ele diz assim: eu não sou Deus que dá e toma, eu sou Deus que dá. Toma o sacrifício. O grande engano que nós recebemos na mente é que Deus quer tomar de nós. Talvez você entrou aqui, quando eu comecei a falar de dinheiro, você falou: vamos ver qual que vai ser o apelo. Esse pastor, quando ele fala sempre de dinheiro. Fala porque eu quero ver você próspero e abençoado. Falo porque eu sei que se Deus mudar a sua mentalidade, Ele não vai mudar essa igreja, Ele vai mudar essa cidade. Eu falo e continuarei falando com ousadia no Senhor, custe o que custar, doa a quem doer, porque este é o evangelho puro. Não posso ficar magoado com os meus conterrâneos pastores que não souberam lidar com os textos que falam sobre a prosperidade do Senhor e implantaram uma teologia falsa. Como também não posso lidar com o pecado dos padres e do clero, que colocou o espírito da pobreza como um mandamento de espiritualidade, mas eu posso lidar com a Bíblia. E quando a verdade é colocada diante do povo de Deus, cumpri o meu papel, fiz o que o Senhor mandou, a bênção está liberado, receba quem obedecer. Estou tranquilo, aleluia. Deus é bom,
Oferta de sacrifício. Ele estava nos ensinando oferta de sacrifício. Mas tem uma outra oferta que eu quero falar aqui, e é a oferta votiva. Malaquias 3 fala de oferta votiva, fala de dízimos e de ofertas. Aí você vai me falar, pastor, dízimo é um conceito da antiga aliança. É verdade, 10% é um conceito antigo. No Novo Testamento não existe 10%, existe tudo. Eles tinham tudo em comum e depositavam tudo aos pés daqueles que os instruíam. Meu pé vai começar a ficar cheio aqui. Porque eles entendiam que tudo o que Deus havia colocado na bandeja deles era para servir os propósitos de Deus. Então, era para enviar Paulo para a Ásia, eles enviavam. Era para enviar Paulo para a Europa, enviava. Era para financiar a igreja de Coríntios, financiavam, porque entendiam que nada era deles. Mas vamos ler Malaquias. Vamos ficar no Velho pelo menos, né? No Velho Testamento, de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos pelas misericórdias do Senhor. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Deixa eu dar um contexto bíblico aqui, calma aí, deixa eu dar um contexto bíblico aqui. Deus está falando aí para o povo dele, e depois que ele fala aí, ele fica 400 anos sem falar nada, no silêncio, esperando o povo obedecer, para poder cumprir a promessa do Messias. Eu espero que Deus não se cale, para que haja obediência nessa casa e não demore 400 anos. Para que haja obediência nessa cidade e não demore 400 anos para vir a onda de avivamento que está chegando. Para que os recursos que vão chegar para o reino sejam amplamente usados para a obra dele. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, não lhes obedeceram. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. Nathalie? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês se perguntam, como? Motivação, como voltaremos? E o Senhor diz, pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como é que roubamos a Deus? Dízimos e ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A terra está toda me roubando. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus. Calma aí, volta um pouquinho. Revelação aqui, olha aqui. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Não é na sua casa, é na casa de Deus. Para que o reino se expanda, para que o evangelho seja pregado, para que o pobre e a viúva sejam assistidos, para que escolas evangélicas se levantem, para que organizações não governamentais evangélicas se levantem, para que os drogados sejam restaurados e as prostitutas sejam convertidas ao Senhor, para que todos ouçam a palavra de Deus com liberalidade, para que não falte alimento, para que não falte sopa, para que tenha Kombi, ônibus e avião, para que tudo se cumpra conforme o propósito do Senhor. Tragam para que a minha casa seja abastecida, porque da tua casa não é você quem cuida, sou eu, diz o Senhor. Cuidem da minha casa. Vocês têm forças pequenas, vocês são limitados, têm recursos só se eu colocar na bandeja de vocês. Mas eu sou um pai de amor, tenho infinitos recursos para entregar para todos vocês. Eu sei o que sua casa precisa, eu sei quando ela precisa. Eu vou prover milagres, eu vou fazer coisas acontecerem, eu vou dar ideias que não existem, eu vou fazer o meu povo prosperar. Está chegando uma grande transferência de riquezas do ímpio para o justo. Então convertam-se ao Senhor e não deixe de trazer dízimos à casa do Senhor. E vocês vão ver. Agora aqui eu quero falar da oferta votiva. Ponham-me à prova. Eu desafio os incrédulos desta noite e os incrédulos que estão me ouvindo. Ponha o Senhor à prova, e você vai ver se Ele não vai fazer muito mais do que você pediu ou pensou. Não estou falando de Papai Noel, não. Eu estou falando de Papai do céu. Não estou falando de promessa vazia, não, que você escreve e nunca chega.
Eu estou falando de papai do céu, o dono de todo o ouro, de toda a prata, o dono do universo, o criador dos céus e da terra, dos mares, oceanos, animais, recursos, ouro, prata, tudo que há de bom, brilhante, diamante, rubi, safiras, pedras preciosas, o dono dos recursos, do euro, do dólar. Ponha ele à prova. E como eu faço isso? Faz uma oferta do seu coração, votiva. Diz assim: olha, Deus, eu quero provar o Senhor, porque eu sou incrédulo. Porque provar o Senhor é para quem não acredita na palavra. Eu sou incrédulo, eu não consigo acreditar. Então eu vou colocar o Senhor à prova. Se o Senhor, daí você faz o si para ele, e você vai ver a pancada que vai ser. Se o Senhor, porque a gente tem que pregar para os dois públicos, tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu lhe darei tudo. Eu já fiz 2 provas com Deus. Eu era bem pequeno, tinha uns 8, 9 anos de idade, não ganhava presente de jeito nenhum. Uma prova financeira abençoada para purificar os sacerdotes lá em casa. Todos viraram pastor, precisava passar no aperto. E eu falei: Deus, estava chegando meu aniversário. Meu último presente eu não sei quando tinha sido, acho que com 5 anos, quando eu tive festa. Eu tinha uns 8, 9 anos. Eu disse: Senhor, se você me der presente em dinheiro esse ano, eu vou fazer o seguinte. Porque meu pai sempre ensinou pra gente oferta alçada, que é um outro tipo de oferta que um dia eu vou ensinar vocês. Quando a gente ganha um presente, a gente dá uma oferta para agradecer ao Senhor por aquele presente. Então eu sempre, quando tinha aniversário, eu dava uma oferta baseado naquilo que eu tinha ganhado de presente. Então, sei lá, eu tinha ganhado roupas e tal, eu plantava uma oferta na casa do Senhor em gratidão. Eu falei: vamos fazer o seguinte, esse ano eu não vou te dar oferta alçada não, mas tudo que você colocar de dinheiro na minha mão, eu entrego. Eu fico com as roupas, com os sapatos, com os brinquedos, e eu te entrego a grana. Adivinha o que aconteceu? Eu coloquei o Senhor à prova. Eu só ganhei dinheiro. Eu não ganhei pouco não, irmãos. De repente, até a minha avó, que era uma pessoa falta de recursos: filho, é seu aniversário, esse ano a vovó não vai te dar um quichute, a vovó vai te dar R$50. E eu: meu Deus do céu, eu acho que eu preferia até o quichute, viu? Porque o meu coração estava sendo purificado com aquela motivação. Eu duvidei que Deus ia fazer, e Deus fez. Tive uma outra ocasião que eu quero contar para vocês dessa experiência. Eu tinha voltado dos Estados Unidos e eu estava sem emprego, sem estudar, sem nada. Eu nunca tinha trabalhado. E todo mundo do meu colégio que eu fiz, colégio técnico, já tinha arrumado seu estágio. E não era mais época de estágio, porque estágio tem sempre janeiro, pelo menos para o lado de lá de São Paulo é assim. Em janeiro eles contratam estagiários. E era outubro. E eu disse: Deus, se você me der um emprego ainda este ano, eu vou lhe dar o meu primeiro salário. Foi dia 1 de outubro isso. Dia 4 de outubro eu estava trabalhando. Eu trabalhei o mês todinho. E fui lá e entreguei o meu primeiro salário. Mas quando o ciclo se abre com honra, ele termina com honra. Meu contrato era de 14 meses. Outubro, novembro, dezembro, até janeiro do outro ano. Terminaria dia 31 de janeiro. Eram 14 meses. Com 6 meses de contrato, eu fui efetivado. Com um salário muito bom. Com 2 meses de efetivado, era uma multinacional, todo mundo queria trabalhar nela. Eu acordava 5 horas da manhã, e eu estava contando para minha esposa outro dia essa minha experiência. Eu tinha 17 anos, 17 para 18. Eu acordava 5 horas da manhã para pegar o ônibus. E eu ia orando, porque eram 20 minutos de caminhada até o lugar do ônibus. E eu, Senhor, eu estava lendo aquele livro Oração de Jabes. Leiam, vai tirar o espírito da pobreza da cabeça. Oração de Jabes e Doador de Sonhos, é outro livro maravilhoso, do mesmo autor, Bruce Wilkinson. Senhor, que alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me livres do mal. Todo dia, 5 horas da manhã, 5h20 eu estava orando, pedindo os propósitos do Senhor, o plano do Senhor e trabalhando. Maravilhoso, glória a Deus. O que aconteceu? Deram 2 meses, 5 horas da manhã o telefone toca.
é do Comitê Olímpico da Grécia. Foram selecionados 4 voluntários para participar das Olimpíadas de Atenas. Você é um deles. Aceita ou não aceita? Eu falei, eu posso ter um dia para decidir, pelo menos, que eu preciso pedir a conta. Você pediu a conta? Pedi. Eu nunca mais ia ter aquela idade. Eu nunca mais ia ter aquela possibilidade. Pedi a conta e Deus me colocou no propósito dele, porque o propósito dele era alargar as minhas fronteiras. Não é eu, irmãos, é Deus. Coloca Deus à prova nessa noite. Faz uma oferta votiva. Você que está endividado, propõe uma oferta votiva. Você que está com problema na empresa, você que está desempregado, faça um voto com Deus. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as portas dos céus e derramar. Gente, quando derrama, o esparro é grande, não é? Alguém já derramou leite aí? Para limpar é difícil, não é? Porque quando Deus derrama, Deus derrama bênçãos sobre vocês, tantas que vocês não conseguirão guardar. Vai para Gálatas 6, Nathalie, só para a gente encerrar. Aí se você fala, pastor, isso é antiga aliança, vamos para a nova. Vamos para a nova. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Algumas versões dizem, compartilhe tudo. Outras versões dizem, compartilhe tudo que você tem. Aí você escolhe se você quer fazer prova com Deus, se você quer seguir já o Antigo Testamento, ou se você quer praticar o Novo. Eu praticaria os 3, porque o cordeiro tem que ser comido todo. Aí você fala, pastor, eu não quero dar, eu não tenho vontade de dar. Você tem vontade de perdoar? Tem tudo a ver com dar. Mas você quer ser perdoado? Mas você quer ganhar? E como você quer perdão se não dá perdão? E como você quer receber se você não dá? Na dúvida, dê. Na dúvida, seja abençoado. Nós sempre vamos ter uma escolha. Eis que coloco diante de ti 2 escolhas: a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Deuteronômio 28. Faça um voto com o Senhor. Entregue o que é primeiro para Ele. Não só hoje, irmãos, mas de hoje em diante. O Senhor vai fazer algo poderoso em 2017. Nós vamos ativar isso nos céus agora. Nós vamos orar. Mas oração sem obediência é pretexto para frustração. Orar, falar, mas não agir, é pretexto para paralisia espiritual. Em todas as áreas da sua vida, não só nessa. Estava conversando com uma irmã neste final de semana, e de repente ela veio com uma palavra profética bem assertiva assim para mim. Ela não sabia de nada, ninguém sabia de nada, só a minha esposa. Ela veio com uma palavra profética bem assertiva assim. Eu estava comentando com minha esposa. Olha, a irmã veio assim com uma palavra, ela nem sabia que ela estava sendo profeta de Deus na minha vida. E de repente ela falou exatamente aquilo dela. Ai, que bênção, eu também. Eu estava conversando isso hoje com a maninha, e eu estava falando disso. Aí, vamos pensar então, né, Dengue? Fazer isso. Eu falei assim, vamos pensar não, vamos agir. Deus já falou, cumpre a nós obedecer. E vamos agir rápido. Quanto mais rápido eu obedeço, mais rápido eu alcanço.